Bem-vindo ao vídeo do canal. Eu sou Walter Roncone e hoje eu trago o terceiro vídeo da definição de propósito. E hoje eu quero compartilhar com vocês 3 pensadores que me fizeram e me ajudaram a tomar essa decisão. E se você gostar do vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. O propósito de estar fazendo esses vídeos é justamente poder compartilhar e ajudar de alguma forma todos que querem buscar um caminho, buscar uma forma de ajuda e de avanço na própria vida, tá bom? Então esse é o objetivo desses vídeos. Mas antes eu queria dizer para vocês que é importante cultivar a leitura e a escrita, né? Então, assim, um dos pontos que faz com que a gente desperte para um avanço, para buscar algo melhor, eu acredito que é a leitura. Então, comece a ler, aqui ó, comece a ler, comece a desenvolver essa leitura. A leitura, ela ajuda muito a abrir a nossa mente, ajuda muito a gente poder melhorar a nossa expressão, a nossa forma de falar, a nossa forma de colocar os nossos pensamentos. E quando a gente busca a leitura, a gente não fica preso à condição das pessoas ou da própria sociedade que quando quer colocar algo que, se eu não pensar, ela pensa por mim. Então esse é um dos grandes fatores da leitura. Você poder ler, aprender e ter a sua opinião própria. Tem um ditado que eu carrego comigo há mais de 25 anos, que diz assim: quem lê, aprende, quem aprende, aplica e quem aplica, vence. Essa é a minha jornada, essa é um dos pontos desse propósito definido. Então hoje eu vou compartilhar com vocês 3 pensadores que têm me ajudado nessa caminhada. Vamos ao vídeo. E o que me levou a despertar para esse propósito definido? Houve um momento da minha vida que eu estava fazendo muita coisa, muita correria, e ao mesmo tempo eu me sentia como se fosse um hamster, correndo naquela rodinha e não saía do lugar. Ou como se fosse um patinador no gelo, patinando e não saía do lugar. E eu trouxe essa reflexão comigo, desse momento que eu estava vivendo, e foi onde que eu despertei para a leitura. E nessa leitura, foi um livro que eu peguei, né, de autoria de Daisaku Ikeda, que ele fala no livro, né? Não avançar é o mesmo que retroceder. E a partir desse momento, eu percebi que o fato de eu estar fazendo muita coisa, muita correria, e ao mesmo tempo eu não estava avançando. O famoso automático. Eu estava fazendo as coisas no automático. E quando eu li essa frase de autoria de Daisaku Ikeda, eu simplesmente despertei, me deu um estalo, e nesse momento eu falei: preciso avançar. E foi por isso que eu falei no começo do vídeo a importância da leitura, né? E fora da Daisaku Ikeda, eu encontrei Frank Tiger e também Napoleão Hill. A partir do momento que eu li a frase de Daisaku Ikeda e eu coloquei em prática essa questão do avanço, e nessa caminhada, nessa busca, eu encontrei a frase de Frank Tiger. E essa frase diz o seguinte: fazer o que gosta é liberdade, mas gostar do que faz é felicidade. E foi um outro estalo que eu tive, um outro insight, que também me ajudou nessa caminhada. Ou seja,
com Daisaku Ikeda, eu saí de um ponto de inércia para caminhar. E nessa caminhada encontrei Frank Tiger com essa frase. E logo depois eu encontro Napoleão Hill, que fala da importância de se ter um propósito definido. Napoleão Hill, ele está sempre falando nesse propósito, na maioria dos livros que ele tem. Ou seja, precisamos ter um ponto de chegada, mas que esse ponto de chegada não é para finalizar, é apenas um meio para que a gente consiga chegar lá. Eu vou compartilhar com vocês uma breve biografia desses 3 pensadores. O primeiro é Daisaku Ikeda, e a frase que ele fez com que eu despertasse é: não avançar é o mesmo que retroceder. Daisaku Ikeda, ele nasceu no ano de 1928 e faleceu em 2023. Ele é o filósofo da esperança e da ação. Ele é um filósofo budista, escritor, educador, japonês. Ele foi o 3º presidente da Soka Gakkai e o 1º presidente da Soka Gakkai Internacional. Ele dedicou a vida dele à promoção da paz, da cultura e da educação. Então, esse é o primeiro filósofo que eu tenho contato desde os meus 25 anos de idade. Então, eu considero Daisaku Ikeda o meu mestre da vida. Então, na jornada de leituras, em determinados livros de Daisaku Ikeda, ele fala sobre essa frase. E ele escreveu a Nova Revolução Humana, que vem assim orientando todas essas pessoas que são praticantes desse budismo e que pertencem à Soka Gakkai. Então, essa foi a primeira frase que me despertou para essa mudança de atitude e mudança de comportamento. E a partir de então, nessa caminhada, nessa jornada, eu, cultivando a leitura, encontrei Frank Tiger. Frank Tiger, ele nasceu em 1929 e faleceu no ano de 1991. Ou seja, ele nasceu um ano depois de Daisaku Ikeda. Interessante, né? Frank Tiger, ele é considerado o mestre do pensamento positivo prático. E Frank Tiger foi um cartunista, colunista e autor americano, muito conhecido por suas frases de sabedoria, publicadas na revista Forbes e em colunas de jornais lá nos Estados Unidos. Daily Gazette, eu acho que é isso, eu não sou muito bom no inglês. E o contexto da frase de Tiger diz o seguinte: Tiger focava muito na distinção entre a condição externa, que é a liberdade, e estado interno, que é a felicidade. Ele defendia que a verdadeira realização não vem de fugir das obrigações, mas de mudar a perspectiva sobre elas, encontrando prazer no desenvolvimento de suas habilidades e na utilidade de seu trabalho. Tem tudo a ver com a frase: fazer o que gosta é liberdade, mas gostar do que faz é felicidade. E por último, Napoleão Hill. Nasceu em 1883 e faleceu no ano de 1970. A frase que ele tem é a seguinte: tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E Napoleão Hill, ele foi o arquiteto da ciência do sucesso.
Ele é um escritor americano e um dos primeiros autores de livros de autoajuda e sucesso financeiro no mundo. Ele passou 20 anos da vida entrevistando as pessoas mais ricas e influentes da sua época, como André Carnegie e Thomas Edison, para descobrir a fórmula da realização. Então, o contexto da obra de Napoleão Hill diz o seguinte: nessa obra que ele tem aqui, na sua obra-prima, essa é a obra-prima dele, Quem Pensa e Enriquece, ele defende que o pensamento é uma força magnética. Hill acreditava que a mente é o laboratório onde tudo é criado. Se você consegue conceber, que é imaginar com clareza, e acreditar, eliminar a dúvida, o seu comportamento mudará automaticamente para tornar aquilo realidade. Então, eu trago esses três pensadores como a tríade do avanço: da Isaac Ikeda, Frank Tiger e Napoleão Hill. Então, esses foram os três pensadores que me ajudou a buscar esse propósito definido até o ano de 2030. E como eu falei, amanhã iniciarei essa faculdade de design gráfico através da Unicesumar. Essa é um dos pilares para esse meu avanço até o ano de 2030. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. E eu espero ter ajudado de alguma forma. Pense, quem lê aprende, quem aprende aplica e quem aplica vence. Comece pela leitura. Valeu e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.